Boa tarde, hoje continuaremos a leitura do livro Português e Linguagens, volume 7. Meu nome é Felipe, se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça, siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Tenha excelente semana, muito obrigado. Se for comprar pela internet, utilize o link da descrição. Paramos na observação. A transitividade ou intransitividade de um verbo sempre depende do contexto em que ele está empregado e no sentido que apresenta naquele contexto. Por exemplo, Carol dançou, verbo intransitivo. Carol dançou um balé moderno, verbo intransitivo. O verbo dançar, que é intransitivo na primeira oração, torna-se intransitivo na segunda oração, pois a ação expressa ele recai sobre um balé moderno. No meio das Compare agora essas duas orações. No meio da poesia esqueci os versos. A professora de geografia só gostava de nós. Em ambas as orações o verbo é transitivo, pois é acompanhado de complementos. Na primeira oração, o complemento uns versos se liga diretamente ao verbo, sem preposição. Nesse caso, dizemos que o verbo é transitivo direto e o complemento se chama objeto direto. Veja, no meio da poesia esqueci uns versos. Verbo transitivo direto. Assim concluímos que o objeto direto é o termo que liga diretamente, isto é, sem preposição, a um verbo transitivo. Na segunda oração, o complemento de nós se liga ao verbo por meio de uma preposição de. Nesse caso, dizemos que o verbo é transitivo indireto e seu complemento se chama objeto indireto. Veja, a professora de geografia só gostava de nós. Gostava, verbo transitivo indireto. Preposição de nós. Assim concluímos, objeto indireto é o termo que liga indiretamente, isto é, por meio de uma preposição a um verbo transitivo. Às vezes um verbo pode estar acompanhado dos dois elementos. Nesse caso dizemos que ele é transitivo direto e indireto. Observe. Dei para minha amiga oculta uma coleção de papel de cartas. Verbo transitivo direto e indireto. A predição das locuções verbais. A predição das locuções verbais é dada pelo verbo principal, isto é, pelo último verbo da locução. Isto é, lhe atira ao lado e observe a locução verbal na frase. Como a gente pode conseguir algum no segundo quadrinho? Você tem dinheiro? Não. Como a gente pode conseguir algum? A locução verbal pode conseguir e é seguida de objeto direto porque o verbo conseguir é transitivo direto. A gente pode conseguir algum dinheiro. Locução verbal, objeto direto, algum dinheiro. Se em vez de poder conseguir, a personagem tivesse usado a expressão pode precisar, teríamos na sequência dela um objeto direto. Precisar é transitivo direto. Agora, você já tem uma visão geral da transitividade dos verbos da língua portuguesa. Veja, de forma esquemática, como eles se classificam quanto à predicação, isto é, quanto ao fato de exigirem ou não complementos. Predição dos verbos, verbos de ligação, verbos significativos. Agora, você tem uma visão geral da transitividade dos verbos da língua portuguesa. Veja de forma esquemática como eles se classificam quanto à predição, isto é, quanto ao fato de exigirem ou não complementos. Predicação dos verbos, verbo de ligação. Predição dos verbos.
Verbos de ligação, verbos significativos, intransitivos, direto e indiretos. Morfossintaxe dos objetos. Os objetos direto e indireto podem ser representados por substantivo, por pronomes substantivos ou por qualquer palavra. Expressão oração substantiva. Trouxe o presente para você. Lembre-se, para identificar a predicação de um verbo é preciso observar sempre o contexto em que ele está empregado e nunca considerá-lo isoladamente. Observe na tira a seguir o emprego do verbo virar. Feche os olhos e beije o meu ursinho. O truque falhou. Você não virou príncipe. Compare esse emprego do verbo virar com o emprego que tenha... Compare o verbo do verbo virar com o emprego dele tem nessas frases. A mãe virou e saiu do parto. Verbo intransitivo. A mãe virou o rosto assustada. Verbo direto mais ativo. Conforme se vê, dependendo do esquema, do contexto, mesmo verbo pode apresentar diferentes sentidos e produções. Como se vê, dependendo do contexto, o mesmo verbo pode apresentar diferentes sentidos e predicações. Exercício. Leia este poema de Flora Figueiredo. Gangorra. Eu namoro à noite, você apaga a lua. Eu perfumo o lençol, você dorme na rua. Eu arrumo a escola, você arruma o... Eu aprumo a estrela, você a entorta. Eu encolho a maçã, você traz a lagarta. Eu rigo o ipê, você parte o galho. Eu tempero com sal, você tralha o molho. Eu lavo o cristal, você trinca a porta. Eu adoço com mel, você passa do ponto. Eu hoje na boca, você faz de conta. O poema é composto por distísticos, ou seja, por estrofes de